Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Nós vamos continuar as nossas discussões de hidráulica, ainda a respeito de tubulações, as fórmulas empíricas, as canalizações comerciais. E, se vocês lembram bem da aula passada, nós estávamos tratando ali daqueles modelos matemáticos apresentados, por exemplo, como Hazel-Williams, né? E nós vimos naqueles modelos matemáticos de Hazel-Williams que eles trabalham a partir da introdução de um coeficiente que leva em consideração a rugosidade do tubo, lembra? Esse coeficiente de rugosidade do tubo é apresentado aqui e ele pode ser na forma para o cálculo da perda de carga, que é função das perdas de energia da rugosidade, da viscosidade do tubo, da extensão da canalização e vários outros fatores, o material que é construído o tubo e on and on and on. Então, você tem aqui o J calculado através de um coeficiente beta, vezes a vazão elevada a 1,85, vai lhe dar quanto de carga em metros você vai perder ao longo de uma extensão de cada 100 metros de canalização, sendo o diâmetro em metro e a vazão em metro cúbico por segundo. Você tem aqui, variando em função do diâmetro, polegada e metro, você tem os vários coeficientes que vão de 90 a 150, desde o mais rugoso para o menos rugoso, ou seja, o mais liso, e você tem os valores aqui da constante beta para você calcular a perda de carga, função da vazão e dessa constante que se relaciona diretamente ao coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams. A fórmula de Hazen-Williams, só pegando o gancho, relembrando, para o cálculo, pode ser tanto para o cálculo da vazão, como para o cálculo da perda de carga, e você pode reorganizar e calcular diâmetro, contendo os outros parâmetros, porque basicamente as variações, né, dos parâmetros entre si vão ser relacionando vazão, vou colocar aqui um apontadorzinho, vazão, o coeficiente de rugosidade, o diâmetro e a perda de carga. Então, nós vamos estar trabalhando com esses fatores, temos uns e estimamos o outro, né? E aí nós vamos trocando. No caso aqui, a fórmula geral de Hazen-Williams é o cálculo da perda de carga. Neste caso aqui, a perda de carga unitária, quantos metros de carga eu perco para cada, nesse caso aqui, para cada metro de extensão de canalização, nós temos aqui, portanto, um número adimensional, seria 10,65 dividido pelo coeficiente de rugosidade do Hazen-Williams, né, que na verdade são 12 pesquisadores deles, Hazen-Williams, elevado a 1,85, vezes a vazão elevada a 1,85, dividido por D vezes 4,87. Então, você pode calcular por essa fórmula, ou se você quiser, o cálculo da vazão seria dado por 0,2784, C vezes D, 263, elevado a 263, J elevado a 0,54, ou, se preferir, empregando o coeficiente beta da tabela, né? E aí, assim, nós discutimos isso, e aqui eu apresento como referência, para a gente dar continuidade às nossas discussões, os valores de coeficiente do C, de rugosidade, para os modelos de Hazen e Williams, em função dos materiais. Então, você observa que o aço corrugado tem um C 60, aí vamos, aço conjunta 90, Lockbar, aço rebitado, tubos novos 110, aço soldado, tubos novos 130, aço com revestimento especial 130, concreto em bom acabamento, nós utilizamos bastante o aço soldado e o concreto, mais o concreto do que o aço é mais em adutoras de grandes diâmetros. Concreto em bom acabamento, olha, você vai utilizar 130, é o caso de drenagens, tubulações de drenagem, você vai usar o coeficiente de rugosidade 130, aço conjunta Lockbar novo 130, aço galvanizado empregado em algumas instalações industriais 125, aço rebitado 85, aço soldado 90, cobre 130, concreto acabamento comum 120, ferro fundido novo, utilizamos bastante em redes adutoras, que é tanto de emissários de recalque em esgoto, como também utilizamos em abastecimento de água, 130, ferro fundido usado, 90, madeira em aduela, 120, veja que quando o tubo começa a ser usado, ele começa a ficar mais rugoso, né? Quanto menor esse número, mais rugoso, quanto maior o número, mais liso.
né? E o ferro fundido, há 15, 20 anos de uso, 100, ferro fundido revestido com cimento, bem comum, 130, tubos de PVC estrudados 150. Então, nós utilizamos aqui tubos em PVC, está aí o C, 150. Como eu falei para vocês, vocês devem lembrar que o modelo matemático dos pesquisadores Reisman e Williams normalmente são utilizados e funcionam mais adequadamente para diâmetros maiores de tubulações. Quanto para diâmetros menores, então aí nós temos outros modelos matemáticos. No caso aqui, apresenta-se um modelo desses três caba sabido aqui, Fair, Whipple e Xiao. Esses três aqui normalmente propõem uma modelagem matemática para instalações de menor diâmetro. É o caso daquelas aplicáveis em instalações hidrossanitárias, de residências, instalações industriais e comerciais. Então, são instalações prediais de água fria ou também de água quente, e é caracterizada por no caso, né, quando nós estamos levando em consideração as extensões, as perdas inerentes, a topologia toda é no contexto de trechos relativamente curtos de canalização, enquanto numa rede, por exemplo, adutora, você tem canalizações da ordem de quilômetros de extensão, né, ou então pelo menos de centenas de metros, como é o caso, por exemplo, de um anel de uma cidade ou de um bairro, né, você tem aqui alguns metros, 10, 20, 30 metros, 5, 10, 12, né? Então, são extensões menores. Os diâmetros também são menores do que 4 polegadas, ou seja, nós temos aqui diâmetros menores do que 10 centímetros, menor do que 100 milímetros. É bom a gente ficar se acostumando com essas unidades já desde agora. E quando nós temos também o aparecimento de muitas singularidades, um grande número de conexões, observe, nós temos mudanças de direção, entra um joelho para cá, depois tem um T que deriva para lá e sobe, depois tem outro joelho, depois tem outro joelho, e aí chega no ponto, aí está conectado ainda com outra canalização que vem, que se junta com outra, tem uma junção, tem uma cruzeta, né? O fluxo pode se dividir seguindo em frente, entrando para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Então, diante dessa realidade, é que os modelos de Fair, Whipple, Xiao se adequam considerando todos esses aspectos. No caso aqui, normalmente esses modelos estão apresentados nos catálogos dos fabricantes de tubulações para esse fim. Você tem o aço galvanizado novo conduzindo água fria, a título de exemplo, você empregaria para o cálculo da perda de carga J igual a 0,002021 vezes a vazão em metro cúbico por segundo elevado a 188, dividido pelo diâmetro em metros elevado a 488. O resultado vai ser a perda de carga unitária, quanto de carga você perde para a extensão da sua canalização. Se você tiver, por exemplo, conduzindo, né, a água fria em um tubo de PVC rígido, né, em um tubo de plástico, que é o mais comum em instalações hidrossanitárias prediais, residenciais, seja multifamiliar ou unifamiliar, você tem aqui esse modelo aqui para o cálculo de perda de carga, vazão e diâmetro. J vai ser 0,0008695 vezes a vazão a 175 e o diâmetro dividido pelo diâmetro a 4,75. Então, esse aqui é o mais empregado na maioria dos projetos de instalações hidrossanitárias de água fria, ok? Então, lembra que nós já discutimos um pouquinho anteriormente, nós já havíamos falado, quando discutimos os aspectos de perda de carga, nós apresentamos uma forma geral para o cálculo dessa perda de carga, que relaciona esse coeficiente e os preditores N e M aqui, que eles são inerentes a cada situação, dependendo do material e das condições de funcionamento hidráulico, né? Sendo que o K aqui, de modo geral, depende do material, que é exatamente as questões relativas à rugosidade das tubulações que causam a perda de energia. No caso dessa fórmula universal, nós temos que o K aqui é 0,0827 vezes o fator de atrito da canalização, e o N seria ao quadrado, né? E o M seria o diâmetro à quinta. Então, aqui nós temos um modelo geral da perda de carga, né? Veja, quando nós estamos trabalhando com canalizações, vocês
puderam perceber até agora que é muito forte a preocupação e a presença do fator perda de carga na mente dos teóricos, tentando entender o funcionamento das canalizações transportando os fluidos. Porque se nós, como projetistas, como engenheiros, como técnicos da área, não formos capazes de prever, de estimar adequadamente as perdas de carga, nós não conseguiremos fazer fluir qualquer fluido que seja em determinadas condições de um ponto A para um ponto B. E aí nós precisamos controlar essas condições e até mesmo arbitrar e determinar, olha, eu preciso que o fluxo chegue e vença uma altura de 15 metros de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, e eu quero que chegue lá com uma vazão de 10 litros por segundo. E é importante também que ele chegue com uma velocidade de, no máximo, até 2,5 metros por segundo, por exemplo. Então, olha, observe agora que eu preciso avaliar as perdas de carga, como vemos comentando até agora, preciso avaliar as distâncias que eu preciso percorrer, as diferenças de nível entre o ponto que eu começo a transportar para o ponto que eu preciso que o líquido chegue, e aí eu devo levar em consideração essas distâncias e as perdas de carga que ocorrem pelo caminho em função dessa distância, e também, evidentemente, que diâmetro eu devo adotar para que as perdas fiquem dentro de condições controladas, para que seja possível vencer essa distância e esse desnível. Isso vocês já sabem muito bem. Mas agora, eu preciso também aquilatar um outro fator, que é o fator velocidade. Ou seja, eu determinei um diâmetro que eu consigo fazer o líquido chegar, vencer um desnível geométrico de 10 metros ou 15 metros de altura, e ele vai chegar do outro lado com uma determinada vazão que eu preciso que seja lá esteja disponível para alimentar aquele ponto hidráulico. Muito bem. Afora isso, muitas vezes é importante também você limitar, determinar ou estimar a velocidade em valores tais que possam ser ajustados ao que é ou necessário ou ao que é preconizado em norma para garantir proteção de canalização, proteção de outras unidades de sistema, para evitar excesso de energia na chegada do fluido ali que possa causar algum tipo de turbilhonamento desnecessário que eu quero evitar. É o caso, por exemplo, em uma canalização de esgoto. Quando você tem uma canalização de esgoto e você faz um bombeamento e quer fazer uma transição de bombeamento para gravidade, você precisa projetar um dispersor de energia para impedir que essa água chegue com muita energia e cause um turbilhonamento e prejudique o início de um fluxo o mais laminar possível descendo por gravidade na canalização, a jusante desse bombeamento. Então, muitas das vezes, nós tomamos uma providência técnica de projetar um chamado dispersor de energia, mas, ao mesmo tempo, também, nós buscamos limitar as velocidades do bombeamento, exatamente para minimizar essa turbulência, essa energia cinética que a água pode adquirir com velocidades excessivas. Um outro caso também é em canalizações por declividade e com declividades elevadas, digamos, imagine uma galeria de drenagem de água pluvial que você está projetando, e ele tem uma declividade muito grande e também uma vazão expressiva, digamos aí, de 1 metro cúbico por segundo. E aí essa canalização está descendo um desnível geométrico também muito expressivo e, portanto, está adquirindo muita energia cinética. Quais são as providências que você deveria tomar para poder minimizar o impacto dessa água e com toda essa energia lá nas estruturas de jusante, lá na descarga da água? Então, nós precisamos calcular essa velocidade, nós precisamos avaliar essa velocidade em termos de uma velocidade considerada aceitável, já previamente pesquisada. Então, digamos, você deve evitar que a canalização assuma no seu projeto velocidades superiores a 5 metros por segundo. Pronto. Então, aí você já sabe que se você calcular para o seu diâmetro, para o seu coeficiente de rugosidade de material, para a sua declividade, no caso lá da drenagem, e você verificar que a velocidade deu 3,84 metros por segundo, ora, deve-se estar menor do que a velocidade máxima admissível de 5 metros por segundo. Você deve assumir, apesar de 3,84 metros por segundo ser uma velocidade
considerável, você pode dizer que haverão prejuízos mínimos, né, ao longo do ciclo de vida de uso da canalização e das estruturas, e aí você está ok. Estou dando esse exemplo. Mas se você calculou e deu 5,1 metros por segundo, você, a bem do bom senso e do cuidado, né, já extrapolou o valor recomendado, então você vai ter que reprojetar a canalização. Como é que você reprojeta essa canalização? Como é que você recalcula essa velocidade? Pois bem, a velocidade do fluido obedece àquela equação da continuidade, né? Nós temos um relacionamento estreito entre a vazão que nós estamos transportando e a seção transversal da canalização através da qual a vazão está fluindo, né? O líquido, né? Então, é a equação da continuidade aqui que rege esse comportamento aqui da hidrodinâmica do fluido. Então, a velocidade escoando obedece a essa equação, né? E vindo da equação do movimento aqui, que é a vazão, né? Rho VA, né? Aqui considerando o peso específico do líquido, certo? Então, se você considerar aqui a massa desse líquido, né? E esse fluido aqui como ele sendo incompressível, então a questão é que isso é constante, então a vazão será nada mais do que a área. Que área é essa? Essa área aqui é a área da seção transversal da canalização. Então, você tem aqui a seção transversal da canalização, você tem aqui as linhas de eixo, e você tem a área A, certo? Essa área A é a seção transversal, a área da seção transversal do tubo, que vale o diâmetro do tubo ao quadrado vezes π dividido por 4. Então, a área da seção transversal aqui da canalização está diretamente relacionada com a velocidade e com a vazão, de maneira que você tem que Q é igual a SV, S de superfície ou de área, ou Q é igual a AV ou VA, como você queira, vai diferir de livro para livro. O importante é você entender que a vazão se relaciona com a velocidade e com a área de seção transversal do tubo. Agora, deixa eu lhe fazer uma observação muito importante, porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com canalizações em conduto forçado, a área vai ser toda a área πd2 sobre 4. Por quê? Porque o fluido está tomando toda a seção transversal e pressurizando, lembra que o valorzinho é superior, né? A pressão atmosférica, se tivesse um piezômetro aqui e o líquido começasse a sair por um orifício aqui, ele iria subir até uma altura relativamente ao valor do desnível geométrico menos as perdas de carga. Então, aí você vê que um tubo sob pressão, ou a área molhada, e nós precisamos chamar essa área aqui, na verdade, nós temos a seção transversal do tubo A, mas nós temos também a seção transversal molhada. Quando você está trabalhando numa canalização sob pressão, a área da seção transversal está toda preenchida por líquido. Logo, a área molhada também é igual. Quando você tem um fluido escoando, né, em uma seção livre, digamos, um esgoto sanitário fluindo em um tubo de PVC a meia seção. Então, aqui você já tem escoamento livre, você já tem... Essa gravidade está meio torta aqui, né? Mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Você tem um líquido aqui, a meia seção, existe uma lâmina Y de um esgoto fluindo dentro de uma canalização com um diâmetro D aqui, certo? Então, nós temos aqui uma lâmina de esgoto, que eu disse que a relação lâmina-diâmetro, nesse caso aqui, é meia seção. Então, significa que Y sobre D igual a 0,5. Parte aqui está com ar, né, assim? E parte aqui está com líquido. Ora, essa parte aqui que está com líquido é a parte que você considera como área hidráulica. Então, aqui seria a área molhada, né? Se você quisesse calcular a vazão nessas condições de seção livre, você teria que considerar a área molhada e não a área da seção transversal, certo? Então, Q igual a V vezes A, esse A aqui diz respeito aqui em seção livre à área molhada. Em seção
condutos forçados, né, um sistema pressurizado, a área da seção transversal é igual à área molhada e você considera toda a seção transversal da tubulação. Tá claro isso? Pois bem, então, basicamente, você pode rearranjar e calcular a velocidade da canalização como sendo a relação entre a vazão do tubo e a área. E não precisa decorar, vamos entender. Você concorda comigo que se você colocar, por exemplo, você já observou? Você tem uma mangueira e ela está fluindo um determinado líquido lá, uma determinada, né, e está a seção transversal completa, o escoamento ali é laminar, depois passa a um transicionalzinho. Aí você quer que a água tenha mais força, mais energia cinética. A gente erroneamente diz, olha, vamos dar mais pressão nessa água. Aí você tampa o bocal da mangueira ali, né? E a água esguicha mais longe. Você acha que está aumentando a pressão da água? Não, pelo contrário. Na verdade, você está aumentando a perda de carga e está diminuindo a pressão. Mas como pela equação da continuidade, e aí a equação também da conservação de massa, né? Se entrou uma determinada vazão na mangueira, essa vazão que entra, Q1 do lado aqui, é a mesma vazão que tem que sair para isso. Para equilibrar, para Q1 ser igual a Q2, e a seção transversal diminuiu para metade, então a velocidade vai dobrar, certo? Para poder a mesma vazão sair. Então, considerando esses conceitos, quando eu aperto a mangueira, ela aumenta a velocidade para que a mesma vazão que entrou seja capaz de sair de forma equilibrada. Dessa maneira, observe, quando eu aumento a área, então a velocidade diminui. Há uma tranquilização do líquido. Do fluxo. Quando eu diminuo a área, apertou a mangueira, diminuo a seção transversal da mangueira. Quando eu diminuo a área, como é inversamente proporcional, a velocidade, o esguicho é mais veloz. Aí aumenta, né, a energia cinética e, portanto, claro, você tem a impressão de que aumentou a pressão porque o esguicho foi mais longe do ponto de vista de extensão horizontal. Mas pressão está sempre relacionado à altura do fluxo de líquido, a altura da linha de carga, ou da linha piezométrica. Não esqueça disso, né? E aí eu tenho a vazão. Quanto maior a vazão, maior a velocidade. Quanto menor a vazão, menor a velocidade. Do ponto de vista, para você ter uma referência aqui, as velocidades recomendadas de modo geral, fazendo essas velocidades ficarem em função do diâmetro da tubulação, para líquidos, por exemplo, você poderia considerar velocidades recomendadas de líquidos fluindo, inclusive a nossa água e esgotos, ou lodo, o que for, 5,214 vezes o diâmetro da tubulação, elevado a 0,304. Para gases, tem esse modelo aqui, considera aqui também a densidade do gás. O dreno, sucção, ventilação, você pode colocar metade, né, dos valores das expressões acima aqui. Aqui eu apresento também outra tabela para mostrar, só para você ter uma ideia de referência das velocidades práticas, que são usuais aí nos projetos. As velocidades estão em metros por segundo. Então, por exemplo, em sucção de bombas em líquidos, como água, né, álcool, etc., você tem velocidades aí variando entre 0,4 e 2, né, em sucção de bombas. Já nas linhas de recalque, você tem aqui nos líquidos finos de 1,2 até 3 metros por segundo. De modo geral, a gente tenta limitar o bombeamento em sistema de abastecimento de água em 2,5 metros por segundo. Mas aqui, colocou aqui um valor só de referência geral, usual, certo? Aí você tem aqui vários outros tipos, ar comprimido, vapor, gases, enfim, né? Várias aplicações aqui, apenas como referência para você ver a velocidade. Por exemplo, só uma curiosidade, né? Vapor em alta pressão, por exemplo, num sistema, numa canalização industrial proveniente de uma caldeira, né? Você tem aí valores da ordem de 50 a 100, né? Então, é bem elevado. Olha aqui uma curiosidade também para nós. Em linhas subterrâneas de esgoto, em tubos de PVC, velocidades aqui 5 metros por segundo. Até falei, né? Velocidade máxima usual. Redes de distribuição de água, você calcularia essa velocidade máxima como sendo 0,6 mais 1,5 vezes o valor do diâmetro do tubo, para você ter um valor de referência para você comparar com a velocidade dos trechos calculados para
reorganizar os trechos, reprojetar os trechos, caso esses trechos possuam velocidades superiores a essa. E as instalações prediais nas residências, o valor máximo aqui seria 2 metros por segundo. Isso aqui para nós termos vocês terem apenas uma referência, falando da velocidade, né? Falando agora, por exemplo, dos diâmetros típicos, né? Você teria aqui diâmetros internos, lembra, a tubulação tem uma espessura da parede do tubo. Então, nós temos o diâmetro externo, que inclui a parede, 2 vezes o valor da espessura da parede, mais o diâmetro interno. E o diâmetro interno é só o diâmetro que o líquido pode ocupar potencialmente, se ele preencher toda a seção transversal, no caso. Então, aqui, ó, tipicamente, na instalação de recalque, aí nesse caso, sim, nós temos, né, preenchimento de toda a seção transversal, porque é conduto forçado, é canalização sob pressão. Você tem aqui você calcular o diâmetro interno como sendo D vezes... D vai ser A, e aqui você tem os valores de A, né? A pode assumir 15,51 no recalque e 20,96 em sucção, dreno e ventilação, e B, respectivamente, no recalque 577 e sucção, dreno e ventilação, pode assumir 765, vezes a vazão a 0,434. Você calcularia e encontraria o diâmetro interno em milímetros. Isso aqui é um modelo típico, né? Nós vamos ver fórmulas outras, diferentes até dessas, quando a gente estiver trabalhando lá com os catálogos dos fabricantes, quando a gente estiver trabalhando para o cálculo dos diâmetros. Normalmente, nós vamos utilizar modelos matemáticos semelhantes àqueles já propostos por o Hazen-Williams, o Manning, o Darcy, o Fairweather-Cial e etc. Ok? Mas aqui, por exemplo, o diâmetro é B sobre a vazão a 0,408 para gases, dividido pelo ρ, que é o peso específico do gás, elevado a 0,473. E por aí vai. Você tem o típico, né, os valores típicos, e um valor de diâmetro mínimo. Olha, normalmente os diâmetros mínimos, na prática, são fixados em normas. Você diz, olha, você tem que adotar um diâmetro mínimo de tanto, certo? E aí, mas do ponto de vista dos cálculos hidráulicos que levam todos os técnicos que se reúnem lá na ABNT, no caso do Brasil, para determinar os diâmetros mínimos requeridos para as várias situações, aí certamente eles empregam e avaliam as pesquisas e os estudos, né, baseado em modelagens matemáticas que são feitas. Aqui, apresentando os modelos para líquido, o diâmetro mínimo seria calculado se o fluido for limpo, seria o valor de C dessa constante. Se for corrosivo ou erosivo, já mudaria um pouco, mas é basicamente a constante, dependendo da natureza do fluido, raiz da vazão vezes o ρ, né, que é o peso específico do líquido, elevado a 0,167. Para o caso de gases, você aqui vai ter o modelo matemático para os gases, né? E aí vai. Muito bem, quando eu vou para as instalações, você quer fazer um projeto, né, de uma instalação, nesse caso, uma instalação hidrossanitária, né, conduzindo água fria, é uma norma brasileira, né, a NBR, desculpe aí, é norma brasileira regulamentadora, NBR, né, 5626 de 82, para projetos de canalização de água fria, em prédios com apartamentos, por exemplo, recomenda que a velocidade máxima que você deve propor, né, e produzir e projetar lá em cada trecho de instalação, ela seja igual a 14 vezes o valor do diâmetro da canalização ou velocidade máxima 2,5 metros por segundo. E aí vai prevalecer o menor valor, porque você quer diminuir golpes, né, celeridades, porque você quer diminuir danos às canalizações, porque você quer diminuir também ou limitar dentro de determinadas situações controladas também a perda de carga. Então, a velocidade máxima sendo em metros por segundo e o diâmetro em metro. Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela como referência que orientaria um pré-dimensionamento, né, dos diâmetros em cada trecho a partir da vazão especificada no projeto. Então, só para a gente dar uma olhada aqui nessa tabela, você teria o diâmetro em polegadas, 3/4, né, equivalente aqui a 20 milímetros, né, 0,019 metros, 1 polegada, 0,025 milímetros, 1 1/4, e assim vai sucessivamente, até 4 polegadas, que é 100 milímetros, ou 0,10 metros. A velocidade máxima equivaleria aqui a 14 vezes a raiz do diâmetro, né?
na verdade, eu acho que está errado, né? Desculpem, 14 vezes a raiz do diâmetro, e aqui os valores usuais de velocidade. Observe que no tubo, né, de 4 polegadas ou 100 milímetros, né, de uma edificação, vamos dizer, vertical, você teria uma velocidade máxima admissível mais aí menor do que 5 metros por segundo, 4,43, né? E a velocidade máxima aqui, indo até 2,50, e a vazão máxima, considerando as velocidades, né, seria para as áreas das seções molhadas, que no caso é o preenchimento completo da instalação sob pressão. Nós temos uma pressurização hidrostática da coluna do reservatório, dos tubos de descida de água fria, né? Então, nós temos os tubos de descida, água fria 1, água fria 2, água fria 3, água fria N, né? Então, nós temos as várias descidas. Então, as vazões máximas admissíveis serão função das velocidades máximas e das seções transversais dos respectivos diâmetros. Observe aqui que nós, nessas condições, podemos ter vazões máximas de até algo próximo de 20 litros por segundo para uma canalização de 4 polegadas ou 100 milímetros de diâmetro. Isso aqui para você ter uma referência geral. Mas olha, colegas, quando a gente trabalha todas essas questões, todas essas determinações hidráulicas de canalização, em termos do relacionamento entre vazão, diâmetro, extensão da canalização, rugosidade e viscosidade do líquido, que causam a perda de energia, e essa perda de energia limita as condições de fluxo do líquido, né? Tanto em termos de carga de hidrostática, como também ou hidrodinâmica, né? E também em termos de energia cinética, ou seja, desenvolvimento de uma determinada velocidade. Aí nós pegamos tudo isso e podemos aplicar esses estudos, essas compreensões de funcionamento a problemas hidráulicos reais. Como é que eu posso, por exemplo, projetar um sistema de canalizações que tornem para mim útil, né, a condução de líquido de um determinado local onde eu armazenei a água transportando para um outro local aonde essa água eventualmente será utilizada. E se nesse contexto eu precisar promover variações de diâmetro, porque por várias razões eu posso ter condições em que manter o mesmo diâmetro em determinada situação pode aumentar absurdamente a velocidade. Eu posso ter condições em que eu preciso dividir as canalizações e para que atenda um sistema de canalização saindo, por exemplo, de um determinado manancial ou reservatório acumulado, eu posso fazer fluir uma determinada linha e dividir a vazão para uma determinada comunidade aqui e mandar outra linha em outra direção que vai atender a uma outra comunidade ou a um determinado setor de abastecimento, digamos assim, e de outro, estou aqui limitando a 3 só para você enxergar, né, de uma forma mais simples, e aí eu tenho atingindo aqui 3 setores distintos, né? E depois esse setor, né, atingindo esses setores de abastecimento ao longo do caminho, eu posso, por uma conveniência de projeto, reunir esses anéis de distribuição em outro ponto e fazer uma interligação com outro reservatório de um outro setor de pressão, e de lá, parte dessa água vai acabar se reunindo ali, eu vou também, quando não tiver abastecimento, fazer equacionamento de vazão entre um reservatório mais alto e um reservatório mais baixo. Às vezes é possível também fazer a interligação de um reservatório com outro reservatório e ter um terceiro reservatório aparecendo, né, que alimenta uma linha de saída única, né, e dependendo das condições de abastecimento, quem vai estar abastecendo essa linha será o reservatório mais alto, ou mais baixo, ou intermediário, enfim. Então, nós vamos ter diversas situações hidráulicas práticas e que se complexificam, né, e que são estudadas também pelos teóricos, mas principalmente por aqueles que tentam já trazer isso para as fórmulas práticas e empíricas, né? Aqui no caso desses sistemas complexos, nós vamos ver
ter uma noção disso, por exemplo, uma dessas aplicações são as aplicações de condutos equivalentes. Eu posso ter um conduto com determinado diâmetro, determinada extensão, e eu posso substituir esse conduto por 3, ou 2, ou 5, quantos eu quiser, equivalentes em termos de suas condições de fluxo hidráulico, de perda de carga, de velocidade, etc., que equivaleriam a eu conduzir naquele diâmetro de um conduto só. Né? Ou o contrário, eu posso ter 2 ou 3 condutos, eu posso transformar a vazão e as condições de perda de carga e o diâmetro, né? Esses 3 condutos conduzindo a mesma quantidade de líquido nas mesmas condições hidráulicas por um único tubulação com diâmetro calculado para equivaler à água fluindo em 3 canalizações, né? Então, aqui é dito assim, que um conduto é equivalente ao outro quando ele vai transportar a mesma vazão sob igual perda de energia. Bem simples. Então, dados 2 conjuntos em suas características, quais são as características que a gente tem principalmente observar? O diâmetro da canalização, 1, 2, 3, N, ok? Então, eu vou ter o diâmetro da canalização, eu vou ter a extensão da canalização e eu vou ter o fator de atrito, certo? Valor a considerar relativamente à canalização e aí relativamente ao sistema hidráulico, que é a variação da perda de energia, né? E aí eu vou ter, evidentemente, que considerar ainda a vazão que está fluindo nessa canalização, nessas condições aqui, e qual é a perda de carga que é observada, né, nessa canalização. E aí eu vou ter isto também para o outro conduto D2, L2, F2, a variação de energia 2, Q2, que é vazão, J2, que é perda de carga. Então, nós temos o estabelecimento da equivalência entre essas duas canalizações aqui, com esses parâmetros hidráulicos aqui a considerar, onde Q1 é igual a Q2. Então, se eu quiser promover a equivalência entre condutos, eu tenho que garantir que a vazão do conduto 1 tem que ser igual à vazão do conduto equivalente. E a variação de energia do conduto 1 tem que ser igual à variação de energia do 2. Isso significa só dizer que a perda de carga entre eles tem que ser iguais, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a fórmula universal de Darcy-Weisbach para condutos equivalentes. Ele relaciona a extensão da canalização 1 com a extensão da canalização equivalente, ou L2, se você queira. Ele diz que essa relação entre as duas extensões de canalização vai ser igual à relação entre os 2 fatores de atrito das canalizações, vezes a quinta, né, da relação entre os 2 diâmetros. Então, D1 sobre D2, tudo isso elevado à quinta. Então, Hazen-Williams também não ficou atrás e diz, opa, eu vou contribuir nisso aí também. E apresentou o seu modelo matemático para condutos equivalentes. A fórmula de Hazen-Williams é a relação L1 sobre L2, também, né? Observe, em vez do fator de atrito, né, que vem lá do gráfico de Moody, né, Darcy-Weisbach, eu tenho o coeficiente C. Nós vimos agora há pouco nas tabelas os valores de coeficiente C para diferentes tipos de tubulações comerciais, de ferro fundido, de aço, de PVC, etc. Né? E você tem C2 sobre C1 elevado a menos 1,85 vezes o diâmetro da tubulação 2 dividido pelo diâmetro da tubulação 1 elevado a menos 4,87. Então, esse seria um modelo para você estabelecer a equivalência empregando o modelo de Hazen-Williams. Eu quero empregar Darcy-Weisbach, está aqui. Quero empregar o modelo de Hazen-Williams, está aqui. Normalmente, a gente utiliza bastante as fórmulas de Hazen-Williams para a maioria dos projetos, quando tratamos em abastecimento de água, quando tratamos de esgotamento sanitário. A gente trabalha muito com Hazen-Williams, certo? Para canalizações sobre pressão hidrostática, né? Em reservatórios, alimentando redes de distribuição e anéis de distribuição pressurizados nesses sistemas. E aí você tem também a complexificação de sistemas de canalizações, não só condutos equivalentes, mas condutos em série. Então, imagine que você tem um conduto que está fluindo com diâmetro 1, em uma extensão 1, e observe que essa canalização, nessas condições,
hidraulicamente, lembrando lá da equação de energia de Bernoulli, que a gente viu aquele desnível, a gente viu as três parcelas de energia piezométrica, a taquicarga, lembra? Então, nós temos aquela... temos a linha piezométrica, a linha de energia estabelecida com a somatória desses três, e aí você tem aqui a perda de carga que ocorre nessa canalização. Né? Então, você tem aqui a linha de energia, né? Você tem a linha de energia e você teria aqui a diferença, né? A J1, que é exatamente a perda de carga ou perda de energia nesse conduto L, nesse diâmetro. Aí você equivaleria, né, em série, você equivaleria aqui a um conduto de maior diâmetro, D2L2, que tem nessas condições aqui, observe, uma perda de carga menor. Por que será, hein? Por que será que essa canalização tem uma perda de carga menor? Vamos pensar. Estava aqui extensão menor do que L2. Então, quando diminui a extensão, o que é que acontece com a perda de carga? Diminui, né? Diminui. Maior extensão linear, maior perda de carga. Menor extensão, menor perda de carga. Outra coisa que aconteceu aqui foi a diminuição do diâmetro, não. Foi a a extensão ou aumento do diâmetro. Então, nós sabemos que quando eu aumento o diâmetro, diminui a perda de carga. Quando eu estreito a passagem, o líquido tem dificuldade, portanto, eu aumento a perda de carga. Então, diminuindo o diâmetro, eu aumento a perda de carga. Aumentando o diâmetro, eu facilito as coisas, né? E aí a perda de carga é menor. Então, a perda de carga J2 apareceu aqui menor do que J1 e, portanto, alterou um pouquinho aqui a inclinação da linha, né, de carga aqui. A linha piezométrica passou desse ponto aqui, aqui já teve uma perda, então era aqui, ó. Aí, por conta dessa perda de carga, caiu a pressão, veio para cá. Então, aqui a cota piezométrica, aqui é esta. Observe onde está, né? Aqui não tem a cota piezométrica, só estou falando para vocês isso. Aí vai caindo a cota piezométrica, vai caindo por conta da perda de carga. Chega aqui, acumulou até esse ponto, L1, a cota piezométrica nesse ponto caiu por causa de J1. Na canalização 2, eu aumentei o diâmetro e a extensão aumentou um pouquinho. Então, a conjunção desses dois fatores fez o quê? Bom, por conta do aumento do diâmetro, a energia perderia, né, seria essa aqui, mas por conta de J2, ou seja, da perda nessas condições de diâmetro e de extensão, houve essa perda, uma perda menor, tudo bem, mas também ocorrida. E a cota piezométrica saiu do ponto original aqui para este, e nesse setor saiu deste para este, né? E aí eu fiz o quê? Estreitei a canalização para caramba no seu diâmetro. Ao estreitar, eu saí da linha, a perda de carga foi bem elevada e eu consegui trazer a linha de energia desse ponto, a cota piezométrica, para esse ponto. De maneira que a perda de carga total, né, seria o somatório de J1 com J2 com J3, que é essa perda de carga J total aqui. Então, eu tenho a variação da energia equivalente, vai ser o somatório da energia do sistema 1, mais o 2, mais o 3, mais tantos quantos eu vier associar em série. Certo? Aqui tem uma outra equação, eu espero que vocês sejam capazes de ver. Me perdoe se eu afastei aqui a danada da câmera. Deixa eu tirar esse cabo feio daqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver a fórmula aqui, né? Que é a fórmula de Chese. Essa fórmula aqui, normalmente utilizada para sistemas, né, de canalizações, para você calcular canalizações que estão fluindo em escoamento livre, né? Então, essa primeira expressão aqui, que relaciona as grandezas que nós estamos discutindo, foi proposta aqui por Chese no tempo que o cão era menino, lá em 1775, né? E aí ficou conhecido como essa equação de Chese, né? E dessa equação fundamental, aí o coeficiente C, que é o da rugosidade, né, tem sido obtido pelos os teóricos, né, empíricos, né, que vão lá e tentam aplicar a hidráulica através de vários experimentos conduzidos, né, e um deles que sobressai aqui para estes cálculos de conduto livre é o chamado coeficiente de Manning, né, e sua aplicação na equação de Chese resulta
na chamada equação de Manin. Ela tem na fórmula de velocidade, isso aqui tem nos ábacos, né? Por exemplo, se você estiver usando o livro de Ariovaldo Nuvolari, que trata de coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário, né, que conduz o conduto livre, você vai ver o emprego desses modelos matemáticos aqui da fórmula de Chese para o cálculo da velocidade e para o cálculo da vazão, né? Você tem aqui 1 sobre o valor de n, esse n, na verdade, é a letra grega ni, né? Que nos livros os caras não colocam direito, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Aparece aqui a figura de um raio hidráulico. Lembra, né? Uma coisa é o raio do tubo, outra coisa é o raio de uma lâmina fluindo dentro de um tubo que não está preenchendo toda a seção transversal do tubo, ok? Se o raio hidráulico for o preenchimento da seção do tubo todo, aí tudo bem, né? Mas aí o raio hidráulico elevado a 2/3 e elevado a 1/2. Ou, calculando a vazão, nós teríamos a área molhada, já comentamos sobre isso, dividido pelo coeficiente N, que na verdade esse coeficiente N aqui é um coeficiente de rugosidade de um outro caba-sabido, de dois pesquisadores, Gangler e Kütter, né? E vezes o raio hidráulico a 2/3 e I elevado a 1/2. Podemos calcular dessa forma, né? A velocidade pode ser calculada também como o C, que multiplica o raio hidráulico vezes a declividade da canalização, estamos falando aqui por gravidade, elevada a 1/2. Né? E esse C aqui derivaria dos valores de 8 vezes a força de seu Newton, que é um velho que tem força elevada a 1/2, dividido, né, 8 vezes a força da gravidade, dividido por F. F é aquele fator ou coeficiente de atrito, que vocês já estão bem sabidos em relação a ele, né? Então, poderíamos também calcular, né, que é o coeficiente que foi proposto aqui por Manin e não por Chese, o valor de C seria 1 sobre N, vezes o raio hidráulico elevado a 1/6, sendo esse N aqui, ou em letra Ni, letra grega aqui, o coeficiente de rugosidade de Gangler e Kütter, né? Então, aqui já demonstrando quais seriam os valores para seção molhada quando a relação Y sobre D menor do que 1, né? Continuando em canalizações em série, eu que só quis fazer esse adendo também, porque a gente falando o tempo todo de conduto forçado, então a gente falou um pouquinho também de quando é nas condições de cálculo de velocidade, cálculo de diâmetro, etc., e, em condutos que não está em situação forçada, né, como é o caso de conduto livre. E aqui nós temos, para conduto em série, mostrando, nós havíamos mostrado aqui os condutos em série, modelo geral, e aí tem a fórmula de Darcy-Weisbach. Ele apresenta basicamente um sistema, né, de quantos forem esses condutos em série, D1, D2, D3, Dn, e ele relaciona o valor equivalente, o fator de atrito equivalente que você quer encontrar, vezes a extensão do conduto equivalente que você quer projetar, dividido pelo dA² do tubo equivalente que você está projetando, vai ser igual o tubo 1, L1, D1, 5, que você quer substituir, mais o 2, mais o 3, mais tantos quantos sejam. Reis e William, para não ficar atrás, diz, opa, eu também quero dar minha contribuição nisso aí. Ele relacionou da seguinte maneira: se você quiser calcular uma canalização equivalente que substitua essas 3, 4, 5, N canalizações aqui, você pode fazer da seguinte maneira: a extensão do tubo equivalente, dividido pelo valor, esse valor de C, de rugosidade do tubo que você está escolhendo, relativo ao material, elevado a 1,85, vezes o diâmetro equivalente que você quer encontrar, elevado a 4,87, vai ser os valores de extensão, rugosidade e diâmetro de cada canalização que compõe o seu sistema de canalizações que estão lá e que você quer substituir por um único equivalente, ok? E a outra forma de complexificação de trabalhar com canalizações, né, é aquele em paralelo, né? Nós temos em série, mas nós temos também em paralelo. Então, nós formamos, na verdade, diversos condutos que têm em comum um nó, ou como eles chamam aqui, né? Um nó A, né? E nó B, a extremidade inicial e final, né? É o que eles têm. A vazão da extremidade no início, aqui no nó A, que, nesse nó A, divide-se nos diversos condutos
com seus respectivos diâmetros, com suas respectivas extensões, como vocês podem ver aqui, né? D1L1, D2L2 e D3L3. E nesses diversos condutos se dividem de modo que, quando chega lá na extremidade final, volta ao seu valor inicial. Então, parte de A, divide-se as vazões, Q1, Q2, Q3, no sistema de canalizações com diâmetros diferentes e extensões eventualmente diferentes, e aí você quer juntar tudo isso aqui, né, e à sua conveniência lá do seu projeto, você une essas vazões aqui no nó B e segue com a vazão igual lá na frente. O que nós temos que considerar aqui em termos de propriedades dos condutos em paralelo é que você pode substituir esses vários condutos por um único, né? Então, a vazão em QA vai ser igual a QB. Nos condutos em paralelos, a vazão do sistema vai ser o somatório das vazões Q1, Q2, Q3 e Qn, e também em relação às perdas de energia, às perdas de carga, e, portanto, o J também vai ser equivalente, ou as variações de energia de 1 mais 2 mais 3 mais N tem que ser igual à variação do conduto de substituição, né? Então, aí, lá vem o Darcy Weisbach, né, numa eterna briga com Hazen Williams, e eu vou apresentar aqui os modelos de conduto paralelo. E aí, apresenta aqui a raiz, né, então elevado a 0,5, como queira, mas vamos deixar do jeito que está aqui. Raiz de dA quinta equivalente, dividido por LF equivalente, você já está familiarizado com isso. É igual a raiz, né, de cada uma das canalizações, a mesma coisa, o somatório destas condições aqui, de cada uma das canalizações que compõem esse paralelismo aqui. Hazen Williams foi disso, eu também, né? Aí ele propôs o dele. O valor de rugosidade equivalente vezes o diâmetro do tubo que você vai substituir por um só, elevado a 263, dividido pela extensão que você vai calcular para substituir isso em um só, elevado a 0,54, vai ser igual a cada uma das canalizações que serão substituídas aqui, em seus respectivos diâmetros e valores de extensão. Aplicando também, não se esqueça, as rugosidades. E aí é possível até que você tenha uma canalização aqui, ó, vai lá, uma de ferro fundido, outra de cimento amianto, antiga, lá numa parte do bairro lá, que não foi substituída, e outra digamos, de PVC de fofo, certo? Você tem 3 canalizações com materiais diferentes, ou então, como quando eu era menino aqui em Juazeiro do Norte, tinha tubulações aqui de manilha de barro vitrificado, MBV, né? E também a outra era de cimento amianto. Foi substituído tudo por PVC, né? E as adutoras por ferro fundido K7. Então, aí você tem Hazen Williams apresentando aqui, né? Como é que calcularia o sistema em paralelo, seria fazendo essa relação nesse somatório. Uma outra forma, né, saigada, complexa, né, de trabalhar com problemas em canalização aqui, seria o trabalho com reservatórios múltiplos, certo? Então, o que é isso? Eu tenho um reservatório, observe, numa determinada cota aqui em cima, R1, e aí eu tenho aqui a energia, imagina que eu tenho um nó que é comum a um outro reservatório em um nível mais baixo, R2, e a um reservatório aqui, R3. Esses 3 reservatórios formam um sistema complexo de canalizações interligadas a esses reservatórios. E aqui no nó X, né, eu tenho o ponto comum a partir do qual eu tenho a linha de abastecimento, que é a vazão de saída, né? A vazão que vai para o anel de distribuição. O que você consegue observar aqui é que a resolução dos reservatórios múltiplos envolve essa interação, né, desses sistemas, dessas canalizações aqui, adotando algumas simplificações hidráulicas, né, que seria escoamento permanente, ele é turbulento rugoso, né, e o nó X aqui seria comum para os 3 reservatórios. Quer dizer, o nó X poderia ser abastecido, eventualmente, a depender das condições hidráulicas, por um ou mais desses 3 reservatórios. Então, basicamente, nós teríamos aqui as alturas, né? No caso aqui, teríamos uma altura HI,
uma extensão LI, o diâmetro DI da canalização, a variação de energia e a vazão que está saindo desse sistema para o abastecimento. A incógnita aqui seria basicamente o HX, que seria um valor, né, de altura manométrica que seria encontrada no NOx, que é comum aos 3 reservatórios. Então, se você der uma olhada aqui com calma, você que é bem chatinho, mas você olha aqui, ó, o reservatório aqui da linha de água aqui, ó, a linha de carga na parte desse ponto, né? E aí, considerando a adutora 1, interligando a esse ponto, você teria a linha de carga caindo até aqui, e aí, evidentemente, você sabe que aqui eu tenho a perda de carga, né? Então, eu tenho a cota piezométrica saindo deste ponto e vindo até este ponto aqui, que seria essa altura HX. Do ponto de vista da pressurização que há entre as comunicações entre R1 e R2 e R3, nós teríamos, a partir do nível de R2 também, uma pressurização que seria capaz de levar uma linha piezométrica desse nível da água até este ponto aqui em relação ao NOx. Então, R2 pressuriza o NOx nesse ponto aqui também. Fator este por conta da interligação de R1 e de R2 e de R3. E o R3, né, aqui, como ele é mais baixo, ele só teria um fator de contribuição, de interligação em relação ao NOx, um valor H3 aqui neste ponto, né? Então, você teria deste nível aqui, né, o ponto de interligação onde o R3 chegaria, somada à interligação, a contribuição de R1 e R2 e R3, nós teremos a linha de carga do R3 neste ponto aqui, certo? Então, você teria a linha de energia de H1 seria toda essa, por conta do nível daqui ao ponto NOx. A linha de carga de H2 seria do nível da água aqui até o ponto HX aqui. E a linha de carga para o NOx aqui seria desse nível para o NOx nesse ponto aqui. Então, você teria basicamente que levar em consideração o seguinte: a observação de que você adotaria o sentido preliminar do nó como positiva quando o fluxo sai do nó. Neste caso, se no nó X aqui o fluxo sai dele, então nós adotaríamos como sendo positivo. Se ele entra no nó, porque nós podemos ter água entrando ou saindo em fluxos diferentes aqui, em função do momento hidráulico, então nós adotamos essa convenção. E nós vamos ter aqui uma variação de energia que vai acontecer e que é dado lá por aquele modelinho que você já está familiarizado lá da equação de Darcy, né? Então, nós temos aqui que a variação de energia vai ser, nesse sistema aqui, o valor do coeficiente de atrito das canalizações, né? A extensão da canalização que você estiver considerando, o diâmetro dela, a velocidade que está acontecendo e 2 vezes a força do veinho, seu Newton, 2 vezes a gravidade. Esse valor aqui pode ser substituído por 8 vezes F, L, Q ao quadrado, dividido por π, dA quinta vezes G, que é a gravidade, né, que é igual a 8F, L, Q, né, vezes o módulo de Q. E por que isto? Por conta da questão de haver entrada ou saída de fluxo no nó, vazão entrando, vazão numa direção, vazão entrando ou saindo no nó, dividido por π ao quadrado, dA quinta vezes G. Né? Então, em relação só à questão do fluxo hidráulico. E aí, nós consideramos essa primeira situação como sendo o somatório da vazão QI mais a vazão de saída, né? O somatório da vazão que vem do sistema, né, mais o somatório da vazão que sai aqui por conta da interação desse sistema é igual a zero. Então, a partir daí, nós temos a condição de equilíbrio e de funcionamento comum dos 3 reservatórios interligados. E aí fica a seguinte situação para a gente considerar, certo? A variação de energia E1 vai ser H1 menos HX. Vamos olhar. Então, a variação seria H1, a distância daqui do nível da água até o NOx,
né? E aí, como eu tenho a interligação das canalizações, as linhas piezométricas se encontram neste ponto comum. Aqui, aqui e aqui. Então, neste caso aqui, a linha é essa, HX menos H1, eu tenho o quê? Eu tenho basicamente a minha perda de carga, ou a minha perda de energia. Então, H, a diferença delta energia 1, vai ser H1 menos HX. A diferença entre eles é a perda de carga. A perda de carga, ou perda de energia, nós vimos que é esse catatal aqui. Então, vai ser 8F1. Quem é F1? É a rugosidade da canalização de extensão L1, né? Então, eu tenho essa canalização 1 aqui, nessa extensão L1. Eu tenho a vazão que está fluindo no sistema aqui na adutora 1, tá? Né? E aí, entrando ou saindo do nó, π ao quadrado vezes D1, quer dizer, o diâmetro da canalização da adutora 1, vezes a força do véio, do seu Newton. A variação de energia no 2, mesma coisa, colegas, vai ser H2 menos HX. Então, eu tenho H2 aqui, até o nó, menos HX. Então, por conta da interligação, eu tenho o encontro das linhas aqui. Então, eu tenho a diferença daqui para cá, eu tenho a minha perda de energia ou perda de carga. Então, mesma coisa, só que agora tudo para os fatores da canalização da adutora com extensão L2, com diâmetro D2, com a vazão Q2 e assim sucessivamente. Assim é a mesma coisa o 3, a variação de energia do 3 vai ser H3 menos HX, certo? H3 menos HX, então eu tenho toda essa perda de carga aqui a vencer por conta da posição do reservatório, né? E aí você tem a situação N, né? Então, como esse sistema aqui é solúvel, então, neste caso aqui, eu tenho o número de incógnitas n mais 1 e número de equações n mais 1, faz-se a solução, né? E aí ele começa a desenvolver o modelo para a gente ver onde é que vai chegar aqui, né, para o cálculo do problema de reservatórios. Primeiro, ele faz a diferença HI menos HX, né? Você tem aqui o valor de um dado, né, que é a altura que você quer, qualquer, menos o HX, vai ser 8FI vezes LI, π ao quadrado DI à quinta, vezes que esse I aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, que for, QI vezes o módulo de QI, né? E você tem aqui que o valor CI, que é o do coeficiente lá, né, da rugosidade, da perda, vai ser 8FL π ao quadrado D à quinta G. Então, a variação de energia, no caso lá, de um ponto qualquer, né, você vai ter HI menos HX, vai ser CI vezes QI vezes Q. Observe que ele substituiu todo o catatal aqui pelo CI, né? Todo o catatalzinho da equação da perda, né, do coeficiente de perda aqui, ele substituiu no modelo que a gente tinha visto anteriormente de energia, né? Então, aí ficou que a vazão em I, no ponto que você for considerar, vai ser a raiz do módulo da diferença entre HI e HX, dividido pelo CI, sendo o CI a perda. Aí isso vai ficar rearranjado aqui da seguinte maneira, vai ser o inverso da raiz da perda, vezes a raiz de HI, que é o valor de altura do ponto que você está considerando, menos HX, né, que é a altura que estabelece a interligação entre os reservatórios. Se você substituir agora, então você tem agora uma equação 2 que foi gerada aqui, né, QI é igual a esse valor aqui. Se você substituir a equação 2, essa equação em 1, nós tínhamos uma equação 1 aqui, do somatório, QI mais a vazão que sai do nó é igual a 0. Então, você vai ter o somatório de 1, ou seja, o somatório da vazão, né, de 1 sobre a raiz de CI, raiz de HI menos HX, né, mais o somatório da vazão que sai do nó das interligações dos reservatórios, que é essa vazão aqui, né, é igual a 0, certo? E aí,
Q1 mais Q2 mais Q3 mais QN, mais a vazão, do que for, de cada uma das canalizações, mais a vazão que sai dos nós interligados, também é igual a zero. Então, obtidos esses valores e o seu sentido, você vai fazer a avaliação, né, o sentido preliminar adotado, e aí você segue, né? Então, nós vamos ver aqui um exemplo, parar um pouquinho, né? Só para você ver alguns dos problemas hidráulicos que nós podemos começar a aplicar, né, a partir de todas essas teorias que vêm sendo desenvolvidas, né? Digamos que eu tenho aqui um reservatório que está numa cota 393, ele está aqui, tem um determinado volume, e ele está interligado através de duas adutoras, né, que se juntam, são dois sistemas em paralelo, que se juntam a um sistema, né? No caso aqui, eu teria um sistema em paralelo, eu poderia juntar nesse ponto e fazer uma série, e vai para um reservatório R2 que está na cota mais baixa. Um está na cota 593, o nível da água, e o outro na cota 573. A adutora aqui de 4 polegadas, ou seja, o tubo de 100 milímetros, tem 600 metros de extensão. A adutora de 150 milímetros tem 750 metros de extensão, 6 polegadas, vai do ponto A para o ponto B. A cota piezométrica a cota piezométrica não, a cota do ponto B, do nó B, é 544,20. Aí, a partir do ponto B, nesta cota, eu tenho uma extensão adutora, né? Nesse caso aqui, uma subadutorazinha de 900 metros, com um diâmetro de 200 milímetros, ou 8 polegadas, interligando o reservatório aqui no ponto C. Então, você tem essa ligação de dois reservatórios, mantidos nos níveis constantes, e feita aqui por essas tubulações. Se nós assumirmos aqui que o F minúsculo, o fator de atrito para as tubulações é 0,02 metros, e se você desprezar aqui as perdas localizadas, a extensão, né, a perda linear aí, você pode desprezar as perdas de carga, e as cargas de velocidade, carga cinética, determine aqui a vazão que chega no reservatório R2 e quais seriam as vazões da adutora de 4 polegadas e de 6 polegadas, e qual seria a pressão, e agora eu estou falando da linha piezométrica acima de B aqui, que interliga ao reservatório nesse ponto, qual a pressão disponível no ponto B, em metros coluna de água. Né? Vamos ver esse exercício aqui, bem interessante, esse exemplo. Qual seria a solução? Olha só, esse trecho B aqui, BC, ele tem um diâmetro de 8 polegadas, certo? 200 milímetros. Então, nós poderíamos pegar esses dois trechos aqui, ó, e transformar em um tubo equivalente aqui, ó, de 8 polegadas também. Então, a gente transformaria esse sistema aqui em paralelo em uma adutora única, ligando os dois reservatórios. O problema vai ficar bem mais simples e nós, os engenheiros, nós estamos aqui para trazer a solução, né? Para trazer mais problema não, né? Então, nós podemos lançar a mão das propriedades, os conhecimentos que a gente tem da hidráulica, por exemplo, isso aqui eu posso substituir por um mais simples e fica mais fácil de resolver, né? Tudo na natureza, já observou, procura o caminho mais fácil. A água procura o caminho mais fácil, né? A energia, ela flui do ponto mais alto para o ponto mais baixo, lá da forma mais fácil, ou seja, mais de menor resistência possível, e assim sucessivamente. Assim nós também, né? Então, nós vamos substituir essa canalização complexa aqui por uma só equivalente a um diâmetro de 8 polegadas, né? Vamos fazer assim. E aí, toda essa linha vai ser transformada em um diâmetro único de 8 polegadas. Se nós empregarmos aquela equaçãozinha, e aí eu coloquei aqui de novo para a gente lembrar, né, lá da equação de Darcy, né, Darcy propôs, nós podemos calcular esse comprimento da tubulação de 8 polegadas que seja associado aos dois paralelos, 4 e 6 polegadas. Né? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. 8 polegadas aqui, ó, né, elevado a 2,5, dividido por L elevado a 0,5, vai ser igual a 6 elevado a 2,5, dividido por 750 elevado a 0,5, mais 4 elevado a 2,5, dividido por 600 elevado a 0,5. Vamos ver, ó. Aqui, ó, 6 polegadas, né? 6 polegadas, 750.
né? Aí você aqui 750, 0,5 aqui por conta da raiz, né, quadrada aqui. Então, e aí o A quinta se transformou, né? Tirando das raízes aqui. Então, você tem um valor calculado, todo mundo foi substituído, menos o L. Encontramos um valor de extensão de um tubo de 8 polegadas, que é o equivalente, e o L equivalente é 1.600. Ou seja, essas duas canalizações aqui, uma de 600, de 4 polegadas, uma de 750, de 6 polegadas, seria eu substituir essas duas por uma tubulação única de 8 polegadas, ou seja, de 200 milímetros, de 1.600 metros de comprimento. Fazendo isso, eu conecto no ponto B aqui, com mais 900 metros, eu tenho uma adutora única, ligando o ponto A ao ponto C, de 2.500 metros, ou seja, de 2,5 km. Eu transformei, 1.600, né, com 900, 2.500. E aí, esse sistema novo que eu estou projetando aqui, ele equivale, fica sujeito a essa seguinte situação piezométrica. Uma diferença piezométrica de 20 metros da cota 593, menos 573, eu tenho 20 metros de diferença de linha piezométrica aqui, certo? Se eu empregar agora, né, a equação da perda de carga, né, a variação da perda de carga que ocorre aqui nessa linha, desse ponto para esse, equivaleria aqui a 0,0827, que multiplica o fator de atrito, que nós botamos lá que é 0,02, a extensão da canalização, que agora vamos adotar 2.500, a vazão desse sistema, e d ao quadrado, e d à quinta será o diâmetro. Se nós fizermos, né, isso acontecer, nós já conhecemos o ΔH. Nós acabamos de ver que a diferença, né, daqui para cá deu 20 metros. Então, essa diferença, o ΔH, né, que é esse valor, 20 metros, nós já temos aqui. Fazendo a substituição, nós vamos ser capazes de calcular a vazão dessa adutora, que será de 0,0393 metros cúbicos por segundo, né? Se você quiser saber quanto é o abastecimento em metro cúbico por dia, é só multiplicar por 86.400. E aí, ele pediu também a cota piezométrica aqui no ponto B, né? Nós sabemos que a cota no ponto B é 544,20, né? Então, a linha piezométrica, como vocês sabem aqui, né, está relacionado a esse ponto, né, do reservatório R2 aqui, que vai ser composto, né, pelo desnível geométrico entre esse ponto e esse, mais a perda de carga, né? Então, aí, a cota piezométrica no ponto B vai ser calculado através da perda do comprimento BC de 900 metros e de 8 polegadas. De maneira que a gente pode fazer assim, ó. A cota piezométrica em B, ou seja, a cota piezométrica em B, menos o valor da variação de perda de B para C, vai ser igual a o ponto 573. Por quê? Porque é o somatório, né? Esse ponto aqui, a cota nesse ponto, em relação a esse ponto, somado com a perda de carga, dá o valor da cota piezométrica total. Então, a cota piezométrica em B vai ser, como nós sabemos, o valor ΔHBC, ó, vai ser o valor da perda de carga aqui, 0,0827, desculpem, vezes o fator de atrito da canalização, que a gente está assumindo que é tudo igual, vezes a extensão da canalização, que é 900, dividido pelo diâmetro da canalização, que é 200 milímetros, né, 8 polegadas, ou 0,20 metros, a quinta, aqui, ó, né, vezes 0,0393 metro cúbico por segundo, que é a vazão, e aí eu elevo ao quadrado. E aí, isto aqui é somado, né? Esta perda aqui é o valor disto mais 573, que é o valor da linha aqui no reservatório conectado a esse ponto, certo? Essa canalização aqui está pressurizando aqui também por esse reservatório. Então, dá essa linha aqui, que mais a perda de carga dá a linha piezométrica total. A cota piezométrica neste ponto B aqui, portanto, é 580,20, ou seja, está bem aqui assim, 580
1,20, ok? E aí, lembra, né? Na verdade, o conduto aqui, ele é em paralelo, né? E aí, lá, quando a gente falou agora há pouco sobre conduto paralelo, né? As perdas nos condutos A e B, ou na adutora de 4 polegadas e de 6 polegadas, são iguais entre si e são iguais à diferença das cotas piezométricas entre o reservatório, primeiro reservatório superior, e, no caso, o ponto B. Nós estamos tratando da relação daqui do reservatório até o ponto B. Então, a variação dessa perda de carga de A para B, vamos ter para considerar para a linha de 4 polegadas e para a linha de 6 polegadas, isso para estimar a vazão de cada uma das adutoras. Então, a perda de carga aqui vai ser 593, ó, lá em cima, o reservatório, pressurizando a linha, menos 580. 580 o quê? É a pressão aqui, ó, a linha piezométrica neste ponto, em B aqui, é 580. Então, a diferença de 593 para 580, desculpa, eu deveria ter colocado um pouco mais baixo para ficar mais palatável de compreensão, né? Mas 593, esse ponto está bem mais alto do que esse ponto. Esse ponto seria mais ou menos aqui assim, que é 580, né? Mais baixo. 593 menos 580,20 vai ser igual ao quê? Ora, vai ser igual a o valor, o modelo matemático da perda de carga, 0,0827 vezes o fator de atrito, 0,02, a extensão da canalização de 6 polegadas, que é 750, o diâmetro do tubo em metros, que é 6 polegadas, é 150 milímetros, ou 0,15 metros, a quinta, vezes a vazão, né, que passa ali naquele conduto, que aí eu quero saber, eu não sei. E aí eu encontro a vazão, que é 0,028 metro cúbico por segundo, né? Faço a mesma coisa, observe aí aos poucos, e encontro a vazão relativamente à linha de 4 polegadas. E por fim, né, nós temos a carga de pressão que seria disponível. Se eu quiser saber qual é a pressão nesse ponto B aqui, né? Qual é? Eu tenho uma linha piezométrica, mas eu quero saber qual é a pressão neste ponto, ou a piezocarga aqui, né? É basicamente a diferença entre a cota piezométrica e a cota geométrica. Então, quando eu pego a cota geométrica, no nosso caso aqui, 580,20, que é a cota que eu tenho da piezocarga, menos a cota 544,20, que é a cota do ponto B, fazendo a diferença entre esses dois, a canalização está nesse ponto, mas a cota piezométrica está bem acima, né, por conta das diferenças de nível e da perda de carga considerada. Você tem aqui uma pressão, e aí sim uma pressão, né, aquela linha que nós chamamos de piezocarga, lembra? A pressão em B, né, em função do gama do líquido, né, do peso específico do líquido, seria equivalente a 36 metros colunas d'água, ou 36 metros de água, ou 36 MCA, certo? É basicamente o seguinte, se você furasse essa canalização aqui, haveria um esguicho, né? Claro, só para entender, não é bem assim. Se você colocasse, na verdade, um piezômetro, a água subiria no piezômetro até uma altura de 36 metros coluna de água, né? Considerando, levando em consideração que existe uma perda de carga que diminui essa altura, né, da água. E aí, eu queria concluir aqui propondo para você um probleminha para a gente brincar um pouquinho com um pouco desses conceitos que nós vimos. De maneira que você tem aqui um reservatório R1 e outro R2, um na cota 478.292 e outro na cota 446.384. O reservatório R1 tem capacidade de 100 metros cúbicos e está interligado através de duas linhas adutoras. Vão em regiões diferentes, de bairros diferentes, em setores pitométricos diferentes, duas linhas adutoras, um com diâmetro de 100 milímetros, que é essa linha A aqui, tem uma vazão de 0,03 metro cúbico por segundo e a extensão é de 850 metros. E a outra, né, tem um diâmetro, no B aqui, tem um diâmetro de 200 milímetros e tem uma vazão de 0,01 metro cúbico por segundo e uma extensão de 1.500 metros, né? E aí você vê o perfil plano altimétrico aqui, o reservatório tem uma altura, né, até o ponto A aqui de 5 metros, igualmente o B, da linha d'água dessa cota até aqui de 5 metros, de maneira que você tem aqui uma tubulação, né,
a ideia aqui é que você está sendo convidado para reprojetar aqui, substituir essas duas tubulações por uma só, né? Uma tubulação antiga, uma de cimento amianto e outra de ferro fundido, que é substituir, desculpe, essas tubulações de cimento amianto por ferro fundido. E aí você vai calcular aqui, aí vai assumir a simplificação de que o F aqui é 0,05 para as tubulações, né? Então, calcule quanto é que seria essa linha adutora, né, em um diâmetro único, ligando o reservatório A para o reservatório B, né? E aí eu acho que já está bom por hoje. Eu espero que na sequência a gente continue as discussões relativamente às aplicações, aos sistemas de canalizações, aos problemas, aos sistemas complexos hidráulicos, né? E aí vocês fazem esse exercício aí, vocês podem, como vocês já sabem, postar lá no nosso Google Sala de Aula.